Beira-Mar. Outro, você foi também aquele outro lá do PCC, o Mocó, como é? Marcola? Macola. Parte de você isso ou alguém diz, olha, vai lá, prepara isso? Olha, Carlos, o fiel da balança é sempre a importância social daquela matéria. A matéria não pode ser importante pelo risco. O risco pelo risco não vale nada. Tudo bem, a adrenalina pode até viciar, né? A doutora, como brilhante médica, ela sabe disso, que a adrenalina é uma droga e ela traz uma sensação que muitos, onde muitos vão se sentir assim impulsionados, vão sentir uma compulsão em repetir a mesma sensação. Mas isso tem que ser sempre bem menos importante do que a sua importância jornalisticamente. É o custo-benefício. O quanto isso vai ser importante. Vale a pena assumir esse risco? Se é o risco pelo risco, não faça essa cobertura. Muitas coberturas não vale a pena porque é um risco grande demais para uma possibilidade de produzir grandes reportagens que não compense isso. É um julgamento do próprio jornalista em conjunto com os seus colegas. Tudo isso é discutido, é conversado. No meu caso, eu sempre sou o primeiro a ser entusiasmado por ir, porque eu reconheço a importância. Às vezes, costumeiramente, os chefes são aqueles que dizem para não ir, né? Nessa guerra na Ucrânia, eles estavam me pedindo para que eu voltasse umas 2, 3 semanas antes de eu voltar. Eu sempre dizia, não, vou continuar, tem condições, dá para operar. Risco existe, claro que existe, ninguém aqui é ingênuo de achar que não tem risco. Barulho de bomba, bombardear deve esperar que vai cair, né? Sem dúvida, hotel, sem né? dúvida, mas eu sempre penso da seguinte forma. Numa guerra, você se depara com a população civil que está vivendo uma situação muito pior que a sua. O jornalista, ele fica num hotel que tem uma proteção melhor, o hotel onde eu estava, por exemplo, em Kiev, ele tinha um bunker. Então, esse negócio de usar colete, tem guerra, tem conflito, tem cobertura que compensa usar isso. Entendeu? Mas tem cobertura que não compensa, porque seria como se você estabelecesse para a população local que a sua vida é mais importante que a deles. Você vai passar arrogância. A maneira de se decidir isso é através do conhecimento da área. A maneira do mundo, a maneira dos exércitos e das guerrilhas conviverem com a imprensa mudou através dos tempos. Você, nos anos 50, nos anos 60, quando você se identificava como um jornalista, de um modo geral, tinha exceções, mas de um modo geral você era protegido. Você usava ali um cartaz escrito press, imprensa, as pessoas respeitavam. A partir da guerra na Bósnia, aí, nos anos 80, jornalistas passaram a ser alvos de franco-atiradores. E aí, na guerra do Iraque, jornalistas passaram a ser moeda de troca, passaram a ser vítimas de sequestro. Jornalistas foram constantemente sequestrados, grupos terroristas passaram a decapitar a cabeça de jornalistas, o que aconteceu no Paquistão, por exemplo. Então, a maneira de se proteger é o conhecimento e o estudo do terreno onde você está pisando. A maneira de se proteger na Somália é diferente da maneira de se proteger no Afeganistão, que é diferente da maneira de se proteger na Palestina, que é diferente da maneira de se proteger na Colômbia. Existem peculiaridades. Nada te protege mais do que conhecer os aspectos locais. Eu diria para vocês que o respeito a culturas diversas sempre te põe em condições melhores, porque, de um modo geral, há a percepção desses países onde as guerras são costumeiras de que há uma arrogância, uma prepotência, especialmente da imprensa ocidental, em relação à cultura deles. E essa revolta faz com que, muitas vezes, jornalistas sejam atacados. É o que aconteceu, por exemplo, no Afeganistão, quando eu vivia uns momentos mais críticos da minha carreira. Quando o Talibã tomou o poder, a gente estava cobrindo uma vila persa que estava sendo totalmente dizimada pelo Talibã. O Talibã estava solidificando a sua posição quando o Talibã tomou o poder e eles estavam destruindo essa vila porque essa vila tinha dado comida para as tropas inimigas do Talibã. Era uma vila persa. E a gente filmou todo esse ataque, toda essa destruição da vila. Na saída, a gente foi interceptado. O fato de saber falar algumas palavras em pastum fez com que pessoas, os combatentes que estavam ali apontando armas e estavam dando toda a indicação que iam nos fuzilar, parassem para prestar atenção na gente e para, de repente, pensar que a gente não era o que eles pensavam que a gente fosse, que era jornalistas com um viés de uma cobertura ocidental, de uma cobertura britânica ou americana. Até a gente conseguir mostrar que a gente era
do Brasil, onde a gente tinha um outro tipo de visão geopolítica, leva um tempo. E a gente foi interceptado por combatentes semi-analfabetos. E essa é a razão do Talibã se perpetuar no poder durante muito tempo. O Talibã sempre teve um apelo nas regiões, nas áreas rurais. Já nas capitais, o domínio americano sempre fez eco na população mais intelectualizada. Mas o Talibã jamais deixou de existir exatamente por ter apelo nas áreas rurais. Mas eu lembro que nesse dia, o fato de saber falar algumas palavras em pastum fez com que eles tivessem a noção de que eu respeitava a cultura pastum deles. Pastum é língua de quê? Não sei. Eles falam pastum. Eu falei como a rabaranasta sarrafi brasileira. Eu misturei um pouco de pastum com um pouco de árabe e consegui comunicar que eu era um jornalista brasileiro ali em missão. Aí eles chamaram um comandante que falava inglês melhor, entendeu? E aí, para esse comandante, eu consegui convencê-lo que a gente tinha se perdido e que a gente tinha uma visão não alinhada com os inimigos que eles consideram, né, da imprensa ocidental, que tem uma visão bem estereotipada do que representa a visão islâmica do Talibã, que é uma visão da Sharia, uma visão muito radical. E eles identificam estrangeiros como potencial ameaça à religiosidade deles. E isso acontece costumeiramente. E o fato de saber falar algumas palavras fez com que a gente salvasse as nossas peles naquele dia. Eu tenho assim, pode ser que eu esteja errado, mas as guerras religiosas são mais violentas e mais perigosas. Não são totalmente imprevisíveis. Porque aí é um ódio. Aí não é o dinheiro, não é o petróleo. O fanatismo. Porque a gente sabe que no petróleo, na Arábia, aquilo é tudo os americanos. Porque né? cega, né? É claro que essa vertente religiosa, essa vertente do fanatismo, ela é manipulada por interesses econômicos. Isso acontece costumeiramente. Com certeza, claro, com certeza. Por exemplo, no Afeganistão, nós estamos falando de um grupo islâmico que sempre pregou ser contra o uso de drogas, mas jamais abriu mão do comércio de papoula, que é a matéria-prima da heroína, para se enriquecer e manter condições de se armar para enfrentar os inimigos externos. Então, há uma hipocrisia muito grande nisso, né? Existem os interesses religiosos e existe também manipulação dessa visão religiosa. A visão religiosa é um componente importante, porque a visão religiosa faz com que pessoas estejam dispostas a dar a sua própria vida em prol de uma causa. Você encontra ali radicais do Talibã, radicais do Estado Islâmico, que nesse momento o grande problema do Afeganistão, o grande inimigo do Talibã nesse momento não são os americanos ou não são os europeus, são sim o Estado Islâmico, mas eles têm uma visão diferente. Embora eles tenham origens comuns, o Talibã ele prega a perpetuação desta visão do Alcorão localmente. Já o Estado Islâmico, que operou na Síria, que operou no Iraque, foi muito forte nessas regiões e que tem um braço chamado ISIS-K, ele prega a propagação e a expansão do radicalismo religioso, do fanatismo por todo o mundo, por toda a região, e considera todos aqueles que não sejam muçulmanos como inimigo. Então, os americanos também aceitaram que o Talibã controlasse o Afeganistão, depois de tê-los combatido durante 20 anos, porque o Talibã foi considerado pelos americanos como um mal menor. O Talibã é um problema, sempre foi um inimigo dos americanos, mas foi considerado, num determinado momento, uma ameaça menos importante do que a do Estado Islâmico, que prega a expansão, né, de todo o radicalismo desta visão muito peculiar que eles têm. Nossa, sabe que você falando...